Esqueça por um segundo aquela ideia de que literatura é uma coisa empoeirada que mora numa estante esperando cair na prova. A literatura está em toda parte. Tá no livro, claro, mas também tá no jogo que você zerou no final de semana, o filme que te fez chorar no escuro do cinema, na série que você maratonou jurando de pé junto que ia dormir cedo. E a literatura também está na música, tanto a boa quanto a duvidosa que gruda na cabeça e não sai mais. Todas essas formas contam histórias, e quando você começa a prestar atenção nelas, percebe até uma coisa meio estranha, porque elas se parecem muito. Eu me pergunto se você já ouviu falar da jornada do herói, que é onde um sujeito comum ele acaba tendo um chamado pra aventura, ele passa muito tempo por uma travessia, normalmente longa, enfrenta um monstro, conquista uma vitória e finalmente ele pode voltar pra casa. Star Wars, Rei Leão, Matrix, metade dos RPGs que você já jogou, todos seguem mais ou menos essa linha. E até tudo bem, porque isso a gente meio que já conhece. Só que tem um detalhe que a jornada do herói sozinha não te explica. Existe uma espécie de tempero, um ingrediente que volta nas histórias do Ocidente de novo e de novo, que não é essa coisa de sempre derrotar o vilão e ganhar sempre. Na verdade, é o aspecto da redenção. A queda e o reerguer do nosso personagem principal e até a morte e o que vem depois dela. E pra entender de onde sai esse molde, esse formato que parece gravado no DNA das nossas histórias ocidentais, nós vamos pra um lugar um tanto inesperado. Não é a Grécia, também não é Hollywood, embora eu vá fazer umas relações com essa indústria. Mas é um livro só, que é a leitura de um crítico canadense chamado Northrop Frye, na qual ele diz que existe um código secreto na literatura mundial. Em 1982, o Frye publicou um livro com um título e tanto que foi o Grande Código. E o subtítulo ele já entrega o assunto porque é a Bíblia e a literatura. E antes que você pense nisso, o Frye ele não vai dizer no livro que a Bíblia é um belo livro de literatura que parte de antologias bonitas de poesia antiga. Ele expressa que é algo bem maior, que a Bíblia é o código por trás da literatura ocidental inteira. Então a gramática secreta, o alfabeto de imagens que muitos escritores usaram sem nem sempre a gente perceber, foram inspirados nas Sagradas Escrituras. E essa expressão que ele usou de código secreto não é dele, é do William Blake, que foi um poeta inglês que anotou numa margem que o Antigo e o Novo Testamento são o grande código da arte. E o Frye ele gostou tanto desse termo, então, que fez dela o título da sua teoria. E o coração da ideia de Frye tem um nome bem diferente, que é a tipologia. E a tipologia não é nada mais do que um acontecimento, quando uma história antiga ela rima com uma mais nova, um acontecimento que funciona como molde e outro mais à frente que cumpre com ele. O Frye mostra que a Bíblia inteira é costurada assim, amarrando o passado, o futuro, como se fosse um único enredo gigantesco. E tem um formato que é reconhecível, porque ela começa num jardim, o Éden, e ela termina numa cidade, que é a Nova Jerusalém. Abre na criação e fecha no Apocalipse. Do início de tudo ao fim de tudo. O gabarito invisível das histórias que o Ocidente conta há mais de 1000 anos. E aqui nós retornamos para aquele ingrediente do começo, que é a redenção. A jornada do herói por si só pode terminar de 1000 jeitos. O herói ele pode só ganhar, ele pode virar rei, ele pode voltar para casa e ponto final. Só que a história ocidental tem uma teimosia, e ela insiste num formato específico, como isso aqui que deveria ser um... Primeiro, tudo dá de errado com o protagonista. O personagem ele cai, se perde, às vezes até morre. Então, no fundo do poço, quando parece não haver mais nenhuma saída, é que vem a virada, que é a restauração. E assim tudo muda. O personagem morre e renasce, cai e é reerguido. Tolkien, que entendia disso como ninguém, deu nome para esse instante da virada, que é a eucatástrofe. Aquele momento em que tudo está perdido e contra toda esperança, a luz volta. Para Tolkien, é a alegria mais verdadeira que uma história pode entregar. E ela tem o formato de uma ressurreição. É por isso que certos finais arrebatam a gente de um jeito que não dá para explicar. Ou até nos cansam demais. É o caído que se levanta. E você sente que aquilo é muito verdadeiro ou até repetitivo, porque é um molde que está rodando no imaginário da nossa civilização e da cultura há muito tempo. Então, quando você passa a enxergar todo esse formato, não tem muito como desver, porque realmente está em todo canto. Vamos pegar aqui Quo Vadis como um exemplo, que é de um autor polonês, e o próprio título é uma pergunta.
para onde vais? E aqui diz, na Roma de Nero, o jovem Vinícius se apaixona perdidamente pela misteriosa Lígia. É um romance sobre os primeiros cristãos perseguidos por Nero, e o seu motor é uma conversão, um homem do mundo que desce até o fundo do próprio orgulho e ressurge transformado pelo amor. Queda, redenção e um momento de se reerguer do início ao fim. Isso está em Crime e Castigo do Dostoiévski, em que um assassino atravessa o inferno da própria consciência até uma estranha ressurreição nas últimas páginas. Está em Os Miseráveis de Victor Hugo, na história de um ex-presidiário resgatado. E tudo isso está em Nárnia também, com um leão que morre e volta. Também está no Senhor dos Anéis, com aquela icônica batalha entre Gandalf e Balrog. E eu ouso dizer que não para na alta literatura, porque essa estrutura, assim como eu já disse que também estão nos filmes, também estão em jogos, naqueles arcos de redenção que fazem você largar o controle com um nó na garganta. Está nos filmes de super-herói, que matam, ressuscitam seus protagonistas, com uma pontualidade quase litúrgica e que muita gente realmente está muito cansada com esse tipo de trama repetida, mas que tem a sua magia. Então concluímos que para ler o Ocidente com profundidade você precisa conhecer o código, as imagens, os moldes, as histórias que, quer você queira ou não, moldaram um jeito como nós contamos histórias. A literatura ocidental, ela tem mesmo uma estrutura secreta, que também não é tão secreta assim. E agora você sabe que existe uma teoria por trás de todo esse movimento dos personagens, seu enredo, tudo o que acontece basicamente na maioria das histórias ocidentais. E também que tem uma pessoa por trás de tudo isso e que pensou em estruturar e realizar análises bem profundas, muito mais profundas na verdade do que eu trouxe aqui. Se você quiser saber mais, você pode se inscrever aqui, comentar qual história te marcou mais e me diga também se você já tinha percebido esse segredo escondido em várias histórias.